não pude deixar de reparar na coincidência do Cristiano nos ter trazido uma palestra sobre a comunidade. E, verdadeiramente, se pensarmos bem, hoje em dia estamos inseridos em muito mais comunidades do que se calhar há uns tempos estávamos. E hoje temos um mundo virtual que nos insere ou nos coloca, às vezes, de forma até, sem percebermos muito bem, dentro de algumas comunidades, mas se recuarmos alguns anos, a nossa comunidade era a nossa terra, onde nascemos, onde vivemos, essa era a nossa comunidade. E mais uma curiosidade, o Cristiano provavelmente não sabe, porque não é português, não é do Norte, não tem essa noção, mas quando estava a perguntar se a Luísa Salgueiro era capaz de acordar às 2 da manhã para defender uma pessoa, ele estava a perguntar à Presidente da Câmara se era capaz de defender um munícipe. E eu quase que aposto que a Luísa, enquanto Presidente da comunidade da Terra, faria isso, porque essa é certamente a sua tarefa, o seu propósito enquanto Presidente da Câmara. E ela hoje também é a nossa anfitriã, que nós estamos aqui em Matosinhos, e por isso chama ao palco a Presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto para mim vir participar novamente nesta sessão. É a 5ª sessão edição do Connecting Healthcare. Felicitar muito a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, mas também o Brain Research Institute. Cumprimentar, além do professor Taveira Gomes, também o fundador do Cielo Group, o Sérgio Almeida, por esta iniciativa. Toda a equipa da Unidade Local de Saúde, que tenta sempre fazer algo que eu quero sublinhar, que acho extraordinário, que é, para além das imensas tarefas, dos imensos constrangimentos, de tantos desafios que diariamente tem de lidar na Unidade Local de Saúde, encontrar um espaço na sua programação anual e nesse espaço nos trazer aqui, em primeiro lugar, nomes de altíssima qualidade, nomes de referência e escolher temas também eles importantes e centrais nas nossas vidas para que nós, nesta velocidade dos dias, tenhamos um tempo de pausa e façamos aqui uma reflexão em conjunto. Isso é importante para a Unidade Local de Saúde, obviamente, e para o Cielo Group, mas acho que é importante para a nossa comunidade. Aquilo que falava, que eu fui apanhada assim aqui na intervenção anterior. E passo, aproveitando a intervenção que estava a ser feita e a pergunta que me foi apresentada ali, se eu era capaz, às 2 da manhã, de defender o professor Taveira Gomes. O professor Taveira Gomes, ou a equipa do professor Taveira Gomes, já me salvaram várias vezes às 2, às 3 e às 4 da manhã, quando eu entro nas urgências do Pedro Hispano, porque isso acontece com alguma frequência, não por problemas meus, mas de pessoas com quem estou. E estamos sempre prontos. E eu respondi que o professor Taveira Gomes não precisa, porque ele é uma pessoa muito resistente, anda de bicicleta todos os dias, vai para cá e ele não precisa de nada disso. Mas se precisasse, eu penso que não era só a Presidente da Câmara que iria às 2 da manhã ao professor Taveira Gomes. Era quem fosse preciso. Quando toca o rebate, nós vamos. E não precisa de tocar muito alto. Nós sempre pensamos que éramos e que somos, pensamos sempre que somos uma comunidade forte e robusta. Mas recentemente fomos postos à prova, não é? Se éramos mesmo como pensávamos que éramos. Nós achávamos que éramos solidários, coesos, unidos. E há momentos na vida em que isso se demonstra, ou somos capazes ou não somos capazes. E há 2 anos e pouco, todos mostramos, fomos postos à prova, como nunca imaginávamos ser, e demonstramos, acho que passamos muito bem, com uma distinção, aquilo que fomos capazes de fazer uns pelos outros. Portanto, pensamos essa prova, só que vieram outras, logo a seguir vieram outras, agora estamos a lidar com os impactos da guerra da Ucrânia. Quero cumprimentar aqui pessoas ucranianas que estão connosco neste dia, de uma forma muito especial, e temos novos desafios. Não é por acaso que escolheram o tema como acabamos de ouvir aqui, sobre a inteligência artificial. O que vai ser isto? Se nós vamos ser todos dispensáveis e dispensados, se nós vamos deixar de usar as ferramentas atuais, se nós vamos ser substituídos, se metade ou se uma parte das profissões vão extinguir,
Se a saúde vai ser muito marcada e a justiça e outras, são setores em que vamos sentir mais esta substituição da capacidade humana pela técnica. Eu, sem ter ouvido o resto, fiquei muito satisfeita com a conclusão. É que se nós formos uma comunidade forte e não uma família doente, que foi o que concluiu o orador, que seremos capazes de resistir ao ímpeto, à força da inteligência artificial. A minha expectativa é que nós sejamos inteligentemente capazes de utilizar o melhor que estas ferramentas nos podem entregar, ganharmos qualidade de vida com isso, deixarmos de fazer tarefas muito rotineiras que absorvem muita parte dos nossos dias, passamos muitas horas a fazer algo que pode ser substituído e conseguirmos ter mais qualidade de vida, melhor prestação, melhor resposta às pessoas que dependem de nós e ainda assim percebermos a centralidade e o caráter único e exclusivo que nós, enquanto pessoas, trazemos para a nossa vida. Depois, também fico admirada pelo facto de a organização ter convidado a Talcol Karma, uma jovem prémio Nobel que vem aqui refletir connosco e trazer uma perspectiva de quem vive em comunidades muito distintas e que é capaz de resistir. E, portanto, é mais uma mensagem de força para nós. E a partir destas reflexões que fazemos aqui, destes encontros do Connecting Healthcare, que nos convida a estar aqui, nós também percebemos de que forma é que o pensamento crítico, a análise reflexiva, deve fazer parte das nossas jornadas. E assim conseguirmos vencer um constrangimento que marca muito os nossos dias, marca muito quem gera uma Câmara Municipal, marca muito quem gera os serviços de saúde públicos, quem está sobretudo no setor público. O país vive um momento difícil de constrangimentos na captação e fixação de recursos humanos. Não há condições salariais que permitam reter os melhores no setor público e, no final, é o setor público que faz a comunidade. Se nós não temos capacidade para mexer nas tabelas salariais, se nós não temos capacidade para pagar tempos de serviço que ficaram para trás, temos de saber fazer a diferença e captar as pessoas, seduzir as pessoas por outras formas, fazer com que elas se sintam bem no local de trabalho, que se sintam reconhecidas, que se sintam estimuladas e que se possam renovar. E estes encontros servem exatamente para isso também, Sr. Professor Taveira e a administração da ULS. Acredito que os profissionais que diariamente se entregam na unidade local de saúde para que sejamos uma unidade de referência em termos nacionais, se sintam também estimulados e reconhecidos por terem a ocasião de estar neste dia a ouvir os melhores oradores à escala global e perceberem, a partir destas reflexões coletivas, de que forma é que influenciam a sua prestação individual. E eu fico feliz por saber que no Conselho de Matosinhos temos uma instituição que faça isto. A Unidade Local de Saúde, por nós, é reconhecida como uma instituição de excelência, mas nós aqui somos todos muito suspeitos. Ninguém é capaz de isentamente fazer uma avaliação objetiva porque estamos com paixão no serviço e isso tolda-nos a capacidade de avaliação. Mas recentemente, eu vou dar o meu testemunho, porque tenho sido este ano várias vezes convidada para falar em vários locais do país, porque no momento em que se entende que o modelo das unidades locais de saúde deve ser replicado noutros lugares, é mesmo a ULS de Matosinhos, o cartão de visita, que tem de ir lá explicar de que forma é que uma organização como esta impacta na vida das pessoas, impacta no Serviço Nacional de Saúde e é capaz de prestar serviços de qualidade, mantendo os rácios até ao nível financeiro. E isso é algo que vos deve a todos orgulhar e que devem todos ter bem presente. No dia-a-dia é difícil, não há o equipamento necessário, não há os gabinetes, não há a remuneração, mas quando alguém olha de fora e vê um serviço de saúde de excelência em Portugal, olha mesmo para aqui, para a Unidade Local de Saúde de Matosinhos. E é importante que tenham essa consciência. Mesmo quem não sai daqui, não ouve nas conferências os termos comparativos, é uma razão para nos estimular também e para continuarmos. Por isso, eu quero aqui dizer-vos que da parte da Câmara Municipal,
nós vamos sempre estar prontos para sair às 2 da manhã para onde for preciso. Mas também sabemos que representamos muitas outras instituições, não é só a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, muitas outras instituições que estão sempre disponíveis para o fazer e que gostam de se ouvir umas às outras. Não direi tanto a liderança, mas as lideranças que existem no nosso território. Há muitas instituições que são determinantes para o nosso futuro coletivo e quando nós temos que decidir, como fazemos nos momentos mais críticos, ou nos juntamos em salas ou agora online, nós gastamos algum tempo, dedicamos algum tempo a ouvir os parceiros, ouvir o que pensa cada uma das instituições que vai intervir. E essa será, portanto, a maior perspectiva e segurança de robustez comunitária que nos faz ter tranquilidade nestes períodos tão agitados. E nós, enquanto município, na responsabilidade que tenho na Câmara, tenho também a obrigação de saber juntar todos estes atores, não só de que a Câmara os possa ouvir, mas sobretudo que nos façamos ouvir e que saibamos respeitar a intervenção que cada um de nós está obrigado a fazer. E se assim for, nós tenho confiança e certeza, havemos de continuar a responder às necessidades atuais, perspectivar aquilo que vem aí do futuro, as dificuldades que sabemos, eu não vou falar nesta plateia das condicionantes demográficas, do envelhecimento da população, dos problemas da saúde mental, porque isto são os especialistas que estão aí na plateia que sabem muito melhor do que eu. Os desafios não terminam, o mundo está em permanente mudança, as pessoas têm exigências crescentes e obviamente se vão capacitando e nós, enquanto entidades públicas, seja Unidade Local de Saúde, seja Câmara Municipal, devemos e queremos estar à altura das exigências e ser capaz de lhes responder sempre numa atitude liderante de apontar o caminho para o futuro. É isso que nos compete a todos fazer, é isso que se faz aqui neste fórum. Eu fico muito feliz por voltar aqui pela 5ª vez, agora já presencial, para estar aqui convosco e felicito-vos muito por saberem pensar, refletir e usar, influenciar o futuro. Muito obrigada. Que eu gostava de estar aí, mas de facto houve um impedimento e por isso a gentileza de me receberem desta forma, eu agradeço imenso. Deixem-me voltar um bocadinho atrás e cumprimentar as pessoas. Eu vi de relance, estou aqui numa posição mais difícil, mas vi de relance algumas pessoas, mas não sei se a senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, doutora Luísa Salgueiro, ainda está. Se estiver, os meus cumprimentos. Gostava muito de estar na sua cidade, gostava muito mesmo de estar aí hoje consigo e de a cumprimentar pessoalmente. Senhor Presidente do Conselho de Administração da ULS de Matosinhos, o professor António Taveira Gomes, meu caro amigo, bom amigo de longa data, partilhamos muitos momentos e iremos continuar seguramente a partilhar e agradeço imenso este convite que me fez e peço desculpa, mas ficou, tanto quanto sei, prometido uma visita, não a esse edifício, mas ao seu hospital, à sua ULS, que farei com muito gosto mesmo, porque é sempre muito bom estar ao seu lado, porque recordamos, nomeadamente, momentos muito, muito bons da nossa vida. Cumprimento também o excelentíssimo senhor fundador da SIL Group e de facto não sei se está aí, Sérgio Almeida, também os meus cumprimentos e assim os representantes de instituições, restantes profissionais que estejam aí presentes, caros dirigentes do Serviço Nacional de Saúde e de outras instituições, minhas senhoras e meus senhores, um cumprimento muito especial daqui de Lisboa, de alguém que eu ouvi o restinho da conferência anterior, mas eu também sou do Norte, com muito gosto, embora também estou com muito gosto neste momento aqui, mas que no fundo aquilo que pretendo é estar junto de todos nesta área da saúde.
E, de facto, é, portanto, uma honra poder dirigir-me a vós neste dia importante, nesta conferência que tem um título muito inspirador, o propósito das pessoas e as organizações. De facto, dá para falar de tanta coisa tão importante que nos interpela hoje em dia. E, de facto, estas conferências, penso que a 5ª conferência com este formato, Connecting Healthcare, e nesta parceria, e de facto estas conferências são de algum modo também o reflexo daquilo que eu própria me habituei a ver nesta Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que estas conferências têm tido temas inovadores, desafiantes e relevantes, e é um bocadinho isso que também tem sido a ULS de Matosinhos. É a primeira ULS do país, já que comemorou mais de 20 anos, ainda começou no século passado, vejam bem, e de facto esteve sozinha neste formato durante muito tempo e habituou-nos a ser um lugar de alguma diferença, de alguma inovação, um lugar de grande qualidade, de grandes profissionais, e habituamos a ver coisas muito boas a acontecerem na ULS de Matosinhos, e sobretudo foi e é uma razão, provavelmente, deste modelo de unidade local de saúde ser e estar a ser equacionado da forma como está a ser equacionado para a generalização desta reorganização do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, também devemos ao ULS de Matosinhos este bom nome que deu às ULS, esta boa fama, digamos assim, que deu às ULS. Portanto, e poderíamos falar aqui de muitas coisas, mas de facto eu gostaria de aproveitar este título dos propósitos, o propósito de um serviço público de saúde. Vocês ao longo de todo o dia falaram seguramente de muitas das razões que dão razão de existir de serviços públicos de saúde como este, e que queremos com a qualidade como este e com muita qualidade na sua generalidade, na sua ampla distribuição no nosso país. Os propósitos, de facto, são e têm que ser, naquilo que nos diz respeito neste momento, promover a saúde, de facto, promover a saúde e prevenir a doença. E este primeiro objetivo de que vos queria falar é mesmo muito importante para as nossas organizações e para as nossas pessoas. Todos sabem e todos compreendem que vivemos um desafio muito particular, e é normal, não me espanta, como também não vos espanta seguramente. Depois de uma crise tão profunda que nós vivemos, muitas coisas foram postas em causa, muitas visões se modificaram, e a percepção que nós temos hoje, quando eu digo nós, todos os cidadãos, a percepção que nós temos no mundo, no nosso país, na nossa cidade, que as nossas pessoas têm, é uma percepção de facto de que os desafios são muito grandes neste momento na área da saúde. A carga de doença com que nós estamos a envelhecer, felizmente estamos a envelhecer cada vez mais, e isso mostra o quão vital está o nosso Serviço Nacional de Saúde, e, se quiserem, está o nosso sistema de saúde, a nossa saúde em Portugal, porque de facto nós estamos a conseguir alcançar esse objetivo dos anos de vida, mas estamos a chegar, e todos nós temos indicadores sobre isso, estamos a chegar com grande carga de doença, e por isso pôr no cimo da agenda a promoção da saúde
é mesmo muito importante. Não é só um nome de secretária de Estado ou de Secretaria de Estado de Promoção da Saúde. É de facto mais do que isso. É dar uma prioridade a este assunto, porque, como é muito fácil de compreender, e no momento em que vivemos os tais tantos desafios, é muito fácil ser avassalado o nosso dia-a-dia pelos problemas prementes e agudos de todos os dias da saúde. E a promoção da saúde é um pouco mais do que isso. Nós temos que fazer hoje, que programar hoje, que prever hoje, que fazer legislação, fazer políticas de saúde que nos permitam ter resultados, basicamente, a médio e longo prazo. E, por isso, a possibilidade de ter uma Secretaria de Estado que se dedica, de facto, à promoção da saúde e à prevenção é mesmo muito importante. E temos atividades muito importantes nessa área. Depois de uma pandemia da Covid-19, em que todos percebemos, e nós, profissionais de saúde, não precisávamos dessa pandemia para o percebermos, pelo menos eu não precisava, mas todos os nossos cidadãos compreenderam melhor o papel da saúde pública e a importância da saúde pública, e por isso estamos, de facto, a reorganizar, a reformar, se me permitem, a saúde pública, reforçando-a, modernizando-a, à organização dos profissionais, das pessoas que a constituem e que são os seus atores, mas também dos seus serviços. E aqui estamos a falar dos serviços locais e, obviamente, que as ULS também terão aqui interligações especiais com as áreas da saúde pública, mas também dos seus serviços regionais, por força daquilo que é toda a organização que também está em curso com a criação da direção executiva do SNS e também dos serviços centrais responsáveis pela saúde pública, e muito se tem falado da necessidade de reforçar a Direção-Geral da Saúde e, de facto, temos esse propósito claro. E, portanto, essa é uma tarefa que pretendemos levar avante e que sair com uma saúde pública reforçada no nosso país. Também é preciso, de facto, as ações e as políticas de saúde e de promoção da saúde, e eu aqui dou um exemplo de algo que nos últimos 6 meses tem ocupado muito do nosso trabalho, que foi a Lei do Tabaco. E ela é apenas um exemplo. Há muitas outras políticas, há muitos outros programas de saúde e de promoção da saúde também muito importantes, mas, de facto, a Lei do Tabaco, uma nova Lei do Tabaco, com avanços consideráveis, que pretendem, de facto, não penalizar os fumadores, não é disso que se trata, de forma nenhuma, mas sim tentar proteger aqueles que não fumam, por um lado, tentar, sobretudo, evitar que os jovens iniciem a dependência tabágica e que a iniciem ainda enquanto jovens, e por isso é muito importante não normalizar, de facto, o consumo e a utilização de tabaco, mas também, sim, de facto, incentivar aqueles que fumam a deixar de fumar. E isto, de facto, é uma política pública importante e, como ela, existem muitas outras. Continuamos, obviamente, também a reforçar aquilo que são pilares absolutamente fundamentais no nosso país. E o nosso país é um dos países campeões, é um dos países pioneiros na área da vacinação. Fomos um exemplo, sem dúvida. Temos um Programa Nacional de Vacinação exemplar. Somos apontados no resto do mundo pelas taxas de cobertura vacinais que temos e também, mais uma vez, fomos um exemplo absolutamente fundamental e que inspirou muitos outros países a seguir-nos no que disse respeito à vacinação para a Covid-19. Isso permitiu, sem dúvida, se fomos um dos países que se fechou rapidamente no início da pandemia, fomos um dos primeiros países a abrir, nomeadamente na Europa, um dos primeiros países a abrir a economia e a permitir que a economia e que a sociedade voltasse a recuperar depois de tempos tão difíceis. Portanto, também aqui estamos a internalizar novamente e a rever o processo de vacinação, reforçando com aquilo que de melhor aprendemos com a vacinação
contra a Covid-19 e, portanto, também mostra aqui esta importância que nós queremos dar à promoção e à prevenção das doenças. Por outro lado, o acesso. O acesso é uma outra área, um dos 3 objetivos que vos queria falar e das grandes áreas em que nós estamos concentrados. O acesso aos serviços, que toca aqui nas organizações, sobretudo, e, como sabem, nós estamos a viver neste momento uma das mais profundas alterações a reorganização operacional, melhor dizendo, que de sempre no nosso Serviço Nacional de Saúde. Isto é feito com a criação da Direção Executiva do SNS, mas é muito mais do que isso, é com toda a reestruturação que está em curso nos vários serviços, dos vários níveis de cuidados, e também, obviamente, os cuidados e a interligação que temos que fazer com os serviços centrais, como, por exemplo, a CSS ou a SPMS, mas também com a transição que é necessária com as ARS e aqui com cuidados especiais no sentido de, por um lado, sim, evitar duplicações desnecessárias, mas também, por outro lado, com cuidado de impedir vazios que poderiam ser catastróficos. Mas mesmo durante esta reorganização e depois de uma crise profunda que vivemos nos nossos serviços, conseguimos, mais uma vez, neste primeiro quadrimestre de 2023, termos níveis de produção dos maiores ao longo da nossa história do Serviço Nacional de Saúde, quer em números de consultas, quer em número de cirurgias. Claro que os padrões da nossa produção também se têm modificado e, por exemplo, a quantidade de cirurgias de ambulatório tem sido aumentada de uma forma particular. As consultas não presenciais que vieram para ficar, mas que não podem substituir na totalidade, aumentaram de uma forma também nunca vista e de facto, apesar de todas as críticas e que nós reconhecemos muitas dificuldades. Aliás, precisamente depois de uma crise e durante uma reorganização, seria estranho que não houvesse esta percepção de dificuldade que nós estamos a presenciar diariamente, às vezes mais ressoar nos órgãos de comunicação social do que propriamente, se calhar, a realidade, mas sim, há dificuldades que nós podemos debater, mas mesmo assim, o ano de 2022 tivemos das maiores produções sempre, com 53 milhões de episódios no Serviço Nacional de Saúde. E, como vos disse, continuamos no ano de 2023 com bons indicadores em termos de números, mas não só números, porque também temos resultados que nos deixam muito orgulhosos. E vocês viram, todos vós, resultados importantes na área do cancro. Temos uma taxa de mortalidade infantil das mais baixas, no ano de 2022, das mais baixas da nossa história, e isso não é por acaso, isso significa que, de facto, os nossos serviços estão capazes, e o nosso Serviço Nacional de Saúde está capaz, como aliás é a nossa sensação. Uma terceira área, e não vos quero amassar muito, uma terceira área muito importante, um terceiro grande objetivo, tem a ver com a requalificação. E aqui na requalificação temos duas grandes áreas. Por um lado, o foco nas estruturas e na modernização. Há muitas coisas que estão e que vão acontecer. A quantidade de novas estruturas, novos edifícios de cuidados de saúde primários, a requalificação de outros tantos ou mais, o reequipar e também a construção de novos equipamentos hospitalares é, de facto, e será nos próximos anos, nomeadamente no âmbito do PRR, uma operação também sem precedentes, mas que precisamos completamente
Por exemplo, o número de robôs cirúrgicos que temos no Serviço Nacional de Saúde aumentou, quadriplicou, de facto, no último ano. Portanto, isso é, mais uma vez, sinal de que queremos serviços de qualidade. De qualidade, não é para ficar para trás, não é para ser um serviço de recurso, mas sim um serviço de primeira qualidade. Por outro lado, temos as pessoas. E aqui eu vou dizer uma coisa que pode não ser das mais populares que eu poderia dizer. Sobre, no fundo, os profissionais de saúde, que são tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. As organizações são feitas de profissionais. Estivemos aqui a falar e eu ouvi-vos falar neste último bocadinho que pude assistir também desta questão. Não desconheço de forma nenhuma, nem sou insensível, tampouco, às necessidades, às motivações. Eu sou uma profissional de saúde e vou continuar a ser, e portanto sei bem as dificuldades, sei bem as queixas, mas de qualquer maneira acho que não podemos passar de um paradigma em que o profissional de saúde era visto quase como uma pessoa que tinha um dom especial, uma missão especial, tinha que ser imbuída de algo especial e, portanto, quase não tinha direito a ter as queixas que os outros profissionais nas outras profissões têm, para algo também que me preocupa, que é, de facto, essa não é a realidade. Nós somos pessoas, todos nós, profissionais de saúde, nesta área, somos pessoas iguais às outras. Quando nós exercemos a nossa profissão, temos também desejos e dificuldades como todas as outras e precisamos de condições como todos os outros. Mas, de facto, ser profissional de saúde não deixa de ser uma profissão especial. Nós, quando abraçamos esta profissão, em todas as áreas, não me refiro só aos médicos, nem só aos enfermeiros, nem só aos psicólogos, em todas as áreas, quando trabalhamos com a saúde dos outros, estamos a trabalhar de facto com algo muito, muito, muito importante, com algo único, e por isso é de facto uma profissão. As nossas profissões, as profissões da saúde, são profissões especiais, são profissões que se debruçam sobre aquilo que há de mais sagrado para todos nós quando estamos doentes ou quando queremos preservar e manter a saúde. E por isso, este foco que tem existido sobre os profissionais de saúde, a sua organização, as suas motivações, a sua dificuldade, é um discurso muito lícito e que nos compete a todos nós, a mim, que estou aqui, aos conselhos de administração, às direções dos serviços, àqueles que são aos coordenadores das equipas, são, de facto, nossa responsabilidade dar as melhores condições e cada um de nós, nestes diversos níveis, temos responsabilidades difíceis e, de facto, nós estamos a lutar para termos carreiras mais dignas, para termos uma integração mais digna das várias profissões da saúde dentro do Serviço Nacional de Saúde. Estamos, de facto, a tentar atualizar e rever muitas destas carreiras e das condições, desde a remuneração à organização de trabalho, e, portanto, isso compete-nos a todos nós, sem dúvida, mas não podemos desfocar. Eu estou-me a ver frisada na imagem, não sei se me estão a ouvir, de facto. Suponho que, como já começaram a movimentar-se, que me estão a ouvir novamente. Portanto, estava a dizer que não podemos desfocar, ou não podemos focar só as discussões no SNS, nomeadamente dentro das nossas organizações, dentro das nossas instituições. Eu já nem digo da comunicação social, eu digo neste setting, neste local onde nós estamos agora. Não podemos desfocar a discussão para os profissionais. Temos que continuar
persistir e melhorar, no meu ponto de vista, a discussão em torno daquilo que é, de facto, o nosso propósito, que é levar a saúde e levar os cuidados de saúde às nossas pessoas, aos nossos concidadãos e, portanto, organizarmos-nos em relação a isso. Portanto, as condições de trabalho são muito importantes, temos que nos focar nelas, apelo a que cada um, nas suas responsabilidades e nos seus locais, façam o melhor por isso, mas não nos desfoquemos, de facto, daquilo que é primordial, e aqui as pessoas, eu não sei se falam e se referem sobretudo aos profissionais de saúde, mas eu quero referir-me sobretudo àqueles para quem nós trabalhamos, para quem nós precisamos de nos organizar, de estar nas melhores condições de saúde, e por isso também, mais uma chega à promoção da saúde e à importância, sim, à importância de reforçar de uma forma muito marcada os serviços de saúde ocupacional e a atuação dos serviços de saúde ocupacional, porque todos nós, profissionais de saúde, também precisamos muito de alguém que se preocupe com as nossas condições de salubridade e de sanidade. Falou-se, eu ouvi a Teresa a falar, obviamente, nas questões da saúde mental, e sim, são um grande desafio, e temos muitos outros desafios, o envelhecimento dos profissionais, a femininização da profissão, por exemplo, e, portanto, há aqui muitas questões, de facto, à volta das pessoas e das organizações também, como é óbvio, que importa cuidar para que estejamos nas melhores condições de prestar os cuidados de saúde, centrados naqueles que mais precisam de nós, daqueles para os quais trabalhamos, que são os nossos concidadãos, as pessoas que recorrem aos nossos serviços de saúde. E por isso, este é um momento desafiante, esta reorganização convoca-nos a todos. Acho que temos todos que fazer esse discurso do otimismo também, porque eu acho que nós temos tantas razões para estar tão otimistas. Temos um Serviço Nacional de Saúde com tão boa performance, apesar de tudo que somos bombardeados todos os dias, que só temos motivos, de facto, para estar orgulhosos, vocês em particular, e, portanto, para terminar, deixo, de facto, os meus parabéns à ULS de Matosinhos, às suas lideranças, aos seus profissionais. Agradeço muito este convite para estar aqui hoje convosco nesta inspiradora conferência, e até breve. Eu não sei se vão falar comigo ou não, se assim não for, despeço-me até um momento que há de ser breve, sem dúvida. E agora entramos na reta final da sessão de encerramento, e nesse sentido chamo ao palco o fundador do SIL Group, Sérgio Almeida. Boa tarde. Dei uma pequena corridinha, não vá haver outro simulacro ou outro... Bom, estamos a chegar ao final e começo de alguma forma, aliás, inicio da forma como comecei também há pouco, agradecendo, e todos os agradecimentos são poucos e vou ser muito breve. E para nós recordarmos, no fundo, como é que tudo isto começou, em 2019, lembramos-nos de convidar o keynote speaker António Damasio, na altura com uma peripécia muito interessante, porque houve um orador português, bastante reconhecido também em Portugal, que quando o convidamos, e depois ao falar com ele, disse: olha, desculpe lá, mas o António Damasio vem mesmo a Portugal.
E eu até fiquei espantado com aquela pergunta, mas pensei realmente, nós, com esta coisa de trazermos cá o António Damasio e de organizarmos um evento, quando digo nós Seal Group, nós o LSM, parecia quase uma loucura. Mas a verdade é que graças a vocês, sobretudo, que são os nossos, diria, como já foi dito aqui também, a nossa comunidade, e que são aqueles que nos fazem estar aqui hoje, tudo tem sido possível. Antes de terminar e de deixar aqui os meus agradecimentos, eu vou pedir aqui à Regi que passe um pequeno vídeo que nos faz recordar como é que tudo isto começou e que resume as várias edições do Connecting Healthcare. A inteligência artificial não copia a inteligência humana, copia uma parte da inteligência humana. A arte é uma ótima forma de alívio social. A longevidade para mim é um problema científico. O envelhecimento é um problema de cultura e civilização. Não é possível vender felicidade, não é possível vender magia sem que ela comece em nós. Será sempre necessário a construção das empresas e dos indivíduos. Envelhecer também é sentir a floresta relacional que nos rodeia ficar cada vez mais invadida por clareiras. The actual tips for winning the Nobel Prize and probably the tips for being successful at anything. Work hard, stay at it, don't let failure stop you. Happy to be here. Happy to be here. O que eu posso pedir é que todos sejamos patriotas, todos consumamos o Made in Portugal. We did all sorts of big changes to the social fabric in which we live. E sinceramente acho que a disciplina é um dos caminhos para a motivação, porque depois de fazer várias coisas que começam a dar resultado, a motivação começa a aparecer. Wake up every day and decide that I will do one thing that will put a smile on someone's face. One thing that will give someone hope. One thing that will make someone think that we live in a different world and not an evil world. Por isso é melhor abandonarmos o modelo do neoliberalismo, ou modificá-lo de uma forma significativa, porque é um modelo que acentua de tal modo a desigualdade entre ricos e pobres que hoje em dia há milhões e milhões de pessoas na África, na Índia e em muitos outros sítios que não podem contar com cuidados de saúde adequados. Our fears are based not only on what we know about danger from having acquired that knowledge about danger in our life, but also about what we know about danger in our culture, because that's how we interpret our own experiences. I mean, it doesn't matter how best practiced those approaches or techniques were, the pace of change means that we can never stand still for long. It is insane to think those things will just keep working as times change. I have to admit, like my inner child loves Catalyst because it's, I like to say this, as close to magic as humans can ever come. Think about it, a catalyst can convert one substance into another. A sociedade é cada vez mais rica, as pessoas têm cada vez mais bens, mas há aqui um potencial de desenvolvimento económico, o potencial para termos médicos em zonas onde não há médicos, o potencial para evitarmos trabalhos repetitivos e libertar as pessoas a fazer coisas mais criativas.
sempre que diziam mal, eu, em vez de ter vontade de... Eu nunca gostei muito do treino, eu gosto muito da competição. O treino a mim não era... Eu treinava porque tinha que treinar, mas a competição é que me dava gozo. E eu disse, eu vou-lhe mostrar que vou voltar a ser a atleta que fui. Quando acreditamos muito nas coisas, nós somos capazes de as fazer acontecer, apesar de todas as entropias. A pessoa queixa-se de tudo e nós voamos, vamos ao fundo dos mares. A minha ansiedade em relação a estas questões passa muito por saber se estamos ao pé de uma nova humanidade, o que é que estamos dispostos a perder da velha humanidade, não é? Como diria Tawakkol, it's been a hell of a journey. É incrível, ao fim de 5 anos tivemos prémios Nobel, tivemos o António Damasio, que se calhar deveria também estar nessa galeria, tivemos campeões olímpicos, tivemos artistas, cientistas, estudantes, tivemos pessoas. Começamos como começam as crianças, às vezes ignorando o caminho, mas com um propósito e uma vontade muito grande, com um sonho muito presente. Começámos a falar de felicidade e inovação. Depois veio a Covid e nós fomos resilientes, mas eu não vou usar essa palavra aqui na saúde, aquela palavra que já ficou alguns no tempo, agora já se pode dizer. Nós quisemos continuar e organizámos 2 belas edições durante a Covid, também com 2 prémios Nobel. Nós tivemos modelos online, modelos híbridos, na altura em que era tudo uma descoberta, com 50 pessoas aqui em cima, separadas, com muitos cuidados, porque eram ainda para mais o setor da saúde. Então, o Connecting Healthcare, eu diria que já é quase que um património também para Matosinhos, para Portugal e, por que não dizer, para o mundo. Desde a Austrália, Iémen, Israel, Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, enfim, Arouca, que é a minha terra. E isto é o que nos une, no fundo somos muito mais... É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Por acaso este acho que é do Rui Veloso, não é? Temos que o trazer cá para o ano. Isto é o Connecting Healthcare e somos nós. E, portanto, só deixo esta mensagem, no fundo, para também não esquecermos que este percurso se deve e se deveu graças às equipas. Há uma pessoa que eu tenho aqui que destacar, nomeadamente por parte do seu grupo, que é o Manuel Cepeda, que é, sem dúvida, uma grande força motriz. E claro que depois toda a equipa do SIL Group, toda a equipa da OLSM, que na pessoa do professor Taveira Gomes, alguém também apaixonado e alguém que acredita antes das coisas acontecerem, isso nós também chamamos às vezes um bocadinho dessa loucura saudável, desse sonho que começou em 2019. E no fundo esta mensagem, é bom estar aqui convosco, esta é a 5ª edição, continuamos com esta responsabilidade de ser um agente inspirador que começou a falar da felicidade, que quando tudo estava difícil o tema foi Moving Forward, vamos em frente, e que hoje trouxemos as pessoas, aliás o propósito das pessoas e as organizações. Com ou sem prémios Nobel, com ou sem vencedores da medalha olímpica, há algo que sempre uniu estas edições do Connecting, que foram as pessoas. Fomos nós, foram vocês e foram aqueles que no dia-a-dia precisam não só do vosso melhor lado técnico, mas também e sobretudo e acima de tudo do vosso melhor lado como pessoas e como seres humanos. Obrigado e até 2024. Obrigado. E chamo agora ao palco
um dos nomes mais citados ao longo da cerimónia, o do professor António Taveira Gomes, em nome daquela que também foi a organização mais vezes citada ao longo do dia, a UBLS de Matosinhos. Muito boas tardes, caros companheiros de jornada, de simulacros e de resistências. Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça e que me perdoem pelo fazer de uma forma coletiva a todos os que participaram, a todos os que tornaram possível fazer-se esta conferência, ao Silo Group, ao Terminal de Cruzeiros, à PDL, à Câmara Municipal de Matosinhos, enfim, a várias entidades da indústria, a todos e sobretudo àqueles que vieram hoje e que nos brindaram com a sua presença, sobretudo a alguns ilustres convidados que tivemos muito gosto de receber e com quem temos partilhado muitas coisas na saúde. Eu tinha 2 ou 3 coisas para dizer e como o tempo vai avançado, vou dizer 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, nós conseguimos mudar mesmo as pessoas. Como já disseram várias vezes, eu ando de bicicleta e quando vou de bicicleta mais casual, olham para mim e acham que eu sou algum perdido que pai anda mais ou menos distraído. E quando venho assim e venho de bicicleta, alguns acham que sou um louco que anda aí a tentar enganar a portaria aqui do terminal. De maneira que lá acabei por dizer ao segurança, que era o presidente do Conselho de Administração da ULS de Matosinhos. O ULS de Matosinhos já nem ouviu, mas funciona. Porque quando eu saí, que me fui embora ontem, ele disse, então até amanhã, Sr. Presidente. Continuo sem saber se foi um elogio ou se foi outro tipo de conclusão. Por falar em mudança, na primeira mesa ouvimos o professor Nuno Sousa dizer que só se mudam as fraldas, o que me lembrou imediatamente o Garcia de Queiroz, que dizia que tínhamos que mudar com frequência as fraldas e os políticos, e ambos pela mesma razão. Bom, depois fomos vendo ao longo do dia outras referências a outras citações célebres, e uma das que fica é never, never, never give up, como dizia o Churchill. E, de facto, se nós acreditamos em alguma coisa, se queremos fazer acontecer as coisas, temos que acreditar no que fazemos e, em função disso, temos que fazer e temos que fazer acontecer. E isso é o que vocês fazem todos os dias. Escrever, dizer, fazer discursos, muitos artigos, etc. Temos muitos e temos bem feitos, sem dúvida nenhuma. Não é essa a questão. A questão é fazer. E fazer é aquilo que fazemos. Que fazemos na ULS e com muitas outros participantes e outras companhias que prezamos muito e que também fazem muito por tudo isto. E fazer significa fazer todos os dias com que aconteçam coisas. De tudo o que se discutiu ao longo do dia, a ULS tem exemplos. Eu nem vou começar, que é para não acabarmos todos a concluir que a ULS de Matosinhos é a melhor estrutura de saúde que há, porque isso já alguém o disse, portanto não há suspeita nenhuma. Aliás, eu tinha prometido que não ia falar exatamente do assunto de que ninguém fala nos últimos tempos, que é do LS. Mas, de facto, nós fazemos clínicas e construímos clínicas. Já não temos só serviços de especialidade, temos clínicas de doença, em que integramos os cuidados todos. Desde os cuidados primários aos cuidados hospitalares, integramos todos os profissionais que são relevantes e as estruturas da comunidade, que não apenas da saúde, nos doentes respiratórios, na assistência cardíaca, etc. E todas elas associadas a projetos de investigação ao mesmo tempo. Nós hoje usamos dados do mundo real, daquilo que acontece efetivamente às pessoas,
em função das suas doenças e dos tratamentos que fazemos, para percebermos o que é que na realidade lhes acontece e como é que as coisas evoluem. E estamos a colaborar nisto em estudos de base europeia, mas também temos resultados locais, porque temos os resultados do que se verifica nas pessoas que tratamos todos os dias. Nós temos uma instituição que é certificada em qualidade pela ISA 9001, como é sabido, e também é certificada na conciliação da vida familiar, profissional e pessoal. O nome, nunca digo o nome da mesma maneira, mas é profissional, familiar e pessoal, que é para variar, para não ter sempre o mesmo hábito, que esta coisa de meter sempre a mesma coisa na cabeça não é boa. Assim, temos sempre a possibilidade de inventar um nome, ainda que se diga a mesma coisa. E a ideia é muito no sentido de que as pessoas são muito importantes enquanto profissionais, mas não são só profissionais. Antes de tudo são pessoas, têm família, têm a vida pessoal, e um dia, a que acaba mais cedo, quando tudo corre bem, é a vida profissional. E nós um dia deixamos de ser Presidente do Conselho de Administração, que vai ser uma felicidade, mas deixamos de ter aquelas coisas todas e ninguém nos liga. E há dias eu vi um escrito e até um vídeo sobre isto, e a verdade é que nós só percebemos a importância que temos quando não temos importância nenhuma. Aí é que percebemos quanto valiosos somos para os outros. O que é que a nossa vida é de relevante para as outras pessoas, famílias, amigos, etc. Quando já não somos profissionais nem relevantes do ponto de vista profissional, e isso é uma questão que, ainda que o emprego fique prejudicado por algumas destas evoluções, a verdade é que nós, enquanto pessoas, temos que tirar as vantagens disso. Isto leva algum tempo atrás, em que me perguntavam, desafiaram-me para eu dizer uma coisa importante num curso de gestão. E o que me veio à cabeça foi assim daquelas fórmulas que eu nem tinha pensado muito bem sobre o assunto, e que era, eu sou capaz de imaginar 7 P's fundamentais para o sucesso. E comecei a pensar, a primeira é a propósito, não há nenhuma dúvida. Depois temos que poder fazer alguma coisa. Leia-se para o LS de Matosinhos, pelo menos, o poder fazer alguma coisa significa ter autonomia, que é uma coisa complicada de enfiar em certas cabeças. Depois temos que ter planos, temos que ter as pessoas e temos que partilhar. E tudo isto tem que ser feito com paixão e com prazer todos os dias em relação àquilo que estamos a fazer. E eu há bocado dizia que felizmente um dia vou deixar de ser Presidente do Conselho de Administração, mas vou ter saudades disso, de certeza absoluta. Não por causa da importância do carinho com que me tratam, porque isso passa quando eu deixar de ser, é só esperar. Mas pela oportunidade que me deram e que vocês dão todos os dias de fazer as coisas com prazer e com paixão. E, portanto, muito obrigado. O mínimo que podíamos fazer é uma celebração como esta, que ao mesmo tempo desafia conceitos, maneiras de estar, no sentido de todos os dias progredirmos e procurarmos ser melhores do que nos dias anteriores. Por isso, muito obrigado por tudo isso, por estarem presentes, por ajudarem a organizar tudo isto, todo este evento. Ficam já desafiados para a sexta, que será no 25º aniversário da OLS, portanto 25 anos. É sempre muito simbólico e muito relevante. Já estão desafiados para colaborar no programa. Dos que já estiveram convidados, já estão todos convidados. Não sei se ainda de que é que irão falar, mas já estão convidados para estar cá pelo menos. E, portanto, ficamos já com essa certeza de que, ainda que o futuro não esteja garantido a ninguém, o futuro é muito importante, porque é lá que passaremos o resto do tempo da nossa vida. Muito obrigado.
E agora sim, estamos mesmo a chegar ao final. Permitam-me só acrescentar aqui um detalhezinho dirigido ao professor Taveira Gomes, que estava a dizer que o futuro nunca se sabe, mas uma coisa já sabe, tem aqui uma data de gente disposta a acordar às 2 da manhã para o ir defender na rua. E foi público, ficou gravado, portanto, se for preciso, pode depois reclamar essa predisposição. Como dizia, está a terminar esta conferência. Eu venho, mais uma vez, mostrar-me muito satisfeita por ter estado a ouvir todas as pessoas que aqui subiram ao palco. Lembrar apenas que eu tinha um propósito, ele sai satisfeito, preenchido. Tive o maior dos prazeres em escutar todas as pessoas e imagino que os resistentes que ainda se encontram aqui nesta sala também tiveram esse mesmo prazer. E não nos esqueçamos do conselho que a Tawakkol nos deixou a todos, não só never give up, como dream big. Para que sonhar pequeno se podemos sonhar o mundo? Uma boa tarde a todos e agora aproveitem finalmente este maravilhoso pôr do sol que está aqui a incidir no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões e subam até ao piso de cima, onde todos almoçamos, para aproveitar o sunset com um momento musical. Muito obrigada e uma boa tarde.